Feliz sábado, bom dia. Mais um sábado nós estamos aqui com a nossa classe da Escola Sabatina para a gente estudar. Eu, meus convidados, você que está aí, mais uma lição dessa daqui, ó, que é fantástica, que vem falando de morte, de vida, vem falando de eternidade, temas fantásticos que a gente já vem estudando todos os sábados, lições que vêm assim, abrindo os nossos olhos com verdades bíblicas, doutrinas bíblicas, que a cada lição nos ensina para sairmos, dessas ditas, entre aspas, verdades que são pregadas por aí, que nos leva para o engano e às vezes traz para nós decepção. A Bíblia, sempre quando a gente abre ela, quando a gente entende, quando a gente coloca ela como sendo o nosso livro-alvo, acontece aquilo que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esse trimestre nós estamos conhecendo verdades fantásticas. E como a gente vem vendo durante todos os sábados, são verdades que nós temos que estar enraizado, porque elas nos livrará de enganos bem fortes que Satanás, o inimigo de nossa salvação, fará nos últimos dias. Então é muito bom que eu e você estejamos sempre, mas muito, muito, muito enraizados na Bíblia. E se puder, sempre dê uma olhadinha. Vai lá na nossa primeira, segunda, terceira, em todas as lições. Revisa, tire as dúvidas, para que o conhecimento fique sempre maior, tá bom? Fechado? Hoje nós vamos falar sobre o juízo. E para falar sobre o juízo, nós temos aqui a presença de dois grandes amigos. Amigos que nós estamos já durante esse trimestre com eles. Eu sei que vocês gostam muito deles. Se o Kevin... Hoje é o Kevin, tá? Está ali o Kevin. Se o Kevin quiser mostrar, não sei se vai mostrar individualmente ou se vai abrir a tela, porque nós estamos hoje cheios de câmera. Tem tela aberta. Está aqui o Joel. Joel, muito bom ter você de novo aqui com a gente. Bom dia, Jefferson. Bom dia. Bom dia aos nossos amigos que se encontram em casa. Um bom sábado para todos vocês e que a paz de Deus esteja com vocês também. Elton, tudo bem contigo, Elton? Tudo ótimo, uma maravilha estarmos aqui reunidos. Feliz sábado, Joel, aos nossos amigos e nossos irmãos que estão nos assistindo. Muito bom estarmos aqui nesse sábado. E que lição, hein, meus amigos? Que lição, hein? Fantástico. E o que fica triste é que já está quase dando saudade, né? É. Só mais duas. Mas é uma lição para nós guardarmos, né? E de vez em quando darmos uma olhada. É, porque o que ela vem nos ensinando são verdades fantásticas. Agora eu quero chamar a atenção de você, você que está aí. Por favor, se você ainda não tem a lição, eu não sei, Kevin, já conseguimos o telefone ou ainda não? Já? Olha ali o número que vai aparecer. Você que está em casa, se quiser a lição do próximo trimestre, nós temos a lição agora que nós vamos estudar, que é a 13ª lição. Semana que vem é a 14ª lição. E acabou. Você não pode ficar sem lição. Então, assim, por favor, se você não tem lição, não conseguiu comprar a lição, bota ali, Jefferson, eu quero a minha lição, certo? Nós vamos mandar a lição para você. Está ali o telefone, manda para nós o seu nome, seu endereço, e nós vamos comprar a lição e mandar no seu endereço. Você vai receber em casa gratuitamente. Depois a gente cobra com pudim, um bolo, brincadeira, tá? Gratuitamente, tá bom? Não deixe de ter a lição. A gente vai fazer um jeito de você, tá bom? De você ter, tá certo? Eu esqueci agora, cara, deu um branco já ficando velho. Quem que orou na outra vez? Quem que iniciou, vocês lembram? Eu. Até você, Elton. O Elton olhando ali. Eu tô com branco também, mas eu tô deduzindo que foi Foi eu. você, né? Eu tô achando que o Joel chutou aqui. Já não chegou atrasado no último, não? É. Ô, Joel, acho que você chegou atrasado. Chegou. Não chegou, não. Foi Se na alguém outra. tiver certeza, que atire a primeira pedra. Nós não temos, então. Elton, você ora para nós, para os nossos amigos, peça em prol deles, tá? Se você tiver algum milagre que você está precisando, alguma coisa que você quer colocar na mão de Deus, enquanto o Elton estiver orando, peça para Deus. E, por favor, ore por nós, tá? Por mim, pelo Elton, pelo Joel, pelo Kevin, pela nossa igreja, certo? Ora por nós aí também, tá? Você ora para a gente, Joel? Querido Pai, maravilhoso Deus, agradecemos, Senhor, pela semana que tivemos, por esse sábado maravilhoso. Estamos aqui reunidos, Senhor, para
tratar de um assunto tão importante que é do juízo. Amém, Senhor. Sobre a tua palavra, Senhor, pelo poder do teu Santo Espírito, o Senhor nos iluminou durante essa semana. E estamos aqui na certeza que o Senhor vai nos ajudar. Amém. Vai ajudar nossos amigos, nossos irmãos, que eles possam confiar na tua palavra, suas vidas, e que tudo que eles almejam, todos os desejos de seus corações, seja segundo a tua vontade, Pai. Que teu Santo Espírito atue na vida deles, na nossa aqui neste momento, para entendermos e sabermos explicar e comunicar o que o Senhor quer para nós. É o que pedimos em nome, por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom, meninos, processo do juízo. O que eu mais acho interessante quando a gente fala de juízo é que as pessoas têm medo do juízo. Né? Falou em juiz, né? Eu acho que a gente começa a pensar na nossa Suprema Corte, pensar no que acontece por aí dá medo, não dá? Dá medo. A gente pensa assim, será que eles vão ser honestos? Será que eles vão ser justos? Vai agir com que medida? Ou tem duas medidas, uma medida? Vão ser parciais, imparciais? Ou seja, dá medo. E a Bíblia fala que nós um dia estaremos perante um juiz. Um dia nós estaremos lá. No livro, você que está aí conosco, 2 Coríntios 5,10. Olha, 2 Coríntios 5,10. Pode pegar sua Bíblia. 2 Coríntios, você vai encontrar ali um pouquinho para frente, ali, Novo Testamento. Você vai pegar Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí depois vai vir Atos, Romanos. Depois de Romanos, você já vai chegar ali em Coríntios, certo? 1 Coríntios, 2 Coríntios 5, verso 10 diz assim: é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Antes da gente entrar na lição, quando eu tinha lá os meus 10, 12 anos, até antes, a imagem que eu tinha de juízo, Joel, era a imagem que eu via nos filmes. Certo? Como é que é nos filmes? Nos filmes, o cara vai lá, porque eu nunca tive acesso a um júri de verdade, agora depois de grande só. O cara vai lá, fica na frente do juiz, escuta o promotor, o advogado, defesa, acusação, assim, pau come. Então, para mim, era isso que ia ter no juízo de Deus. Ia estar lá uma mesa grande, o Satanás me acusando. Como é que vai ser? É assim, vai ser desse jeito? Como é que é o esquema? É aí que está, né? Nós vamos estudar hoje que essa imagem... Por que a gente gera essa imagem na nossa mente? Porque é o mais próximo que a gente tem, né? De juízo. Apesar de que no juízo celestial muitos elementos de um julgamento terrestre eles vão estar presentes, mas não dessa nesse forma contexto, exata. né? A gente vai aprender hoje que vai ser um pouco diferente, né? Não sei, Elton, se você tinha essa imagem também, ou se é só meu mesmo, que sou paranaense, meio maluco, que tinha isso na cabeça? Não, é isso mesmo. Porque a gente vê assim, a justiça dos homens é muito falha, né? E a gente vê assim, o julgamento do nosso Salvador Jesus, né? Como aquilo foi, o ser humano foi totalmente usado pelo inimigo, né? E quanta injustiça, quanta maldade, né? Então nossa mente fica nesse sentido, né? Mas a gente vai ver que de Deus é diferente. É diferente, né? Assim, eu pessoalmente, Jefferson, eu não vou ser chamado pessoalmente diante do trono, é isso? Vou ou não vou? Só da questão de imagem, de um juízo, muitas pessoas têm a ideia de que no dia do juízo final vai surgir um telão e toda a sua vida vai ser passada adiante ali para todo mundo ver. E o julgamento vai ser dessa forma. Sabia que tem pessoas que pensam assim? Já vi isso já. O meu vai ser uma telinha pequena porque eu pego pouco. É porque você é baixinho. Ah, é o tamanho? Então, menos mal. O Elton tá lascado. O dele vai ser o dobro do meu. Mas assim, essas são as visões, não é? Mas pelo que a gente vai entender hoje, por que eu já estou abrindo assim? Eu já estou até trazendo algumas coisas já de cara, para a gente já desdobrar algumas coisas assim. Deus, ele não vai usar o contexto humano nosso de trazer, né? De trazer a gente perante ele pessoalmente
Porque Deus, a gente vai ver, depois vai ter um momento que a gente vai conferir algumas coisas. Mas Deus, ele tem a onisciência, a presciência e a onipotência, já como ato de Deus. E a gente sabe, como a Bíblia diz, que toda a nossa vida, toda ela é registrada, não é isso, no céu? Isso que fala, né? Fala e a gente vê Espírito você falando sobre um anjo relator, né? Isso. Escreve tudo, né? Está tudo relatado. Sabe por que eu já entrei assim? Porque no sábado, na parte de Ellen White, no livro Meditação Matinal, Fé para a Qual Vivo, página 211, diz assim: a obra de cada ser humano passa em revista diante de Deus. Ao lado de cada nome, nos livros do céu, estão escritos com terríveis exatidão toda má palavra, todo ato egoísta, todo dever não cumprido e todo pecado secreto, juntamente com toda artificiosa hipocrisia. Advertências ou admoestações enviadas pelo céu, a que foram negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, influências exercidas para o bem ou para o mal, juntamente com seus resultados de vasto alcance, tudo registrado, Elton, pelo anjo relator. Ou seja, o céu hoje, ele é um coletor de dados. Só que assim, Joel, desculpa, Elton, eu sei que você gosta muito disso, mas eu vou ficar cutucando ele em algumas coisas aqui. Não, pode. Posso? Ele me deu liberação. Porque assim, eu sei que você gosta muito do livro de Apocalipse e do livro de Daniel. Então a gente vê que Daniel fala que chegou um momento, e a gente sabe que o tempo do fim, 1844, quando Cristo Jesus entra no santuário e começa o juízo investigativo, ou seja, Deus abre os livros e começa a investigação, começa em cima do que já está registrado no céu, é isso? Bom, é interessante a gente pensar aqui numa afirmação que a Bíblia nos traz e uma pergunta para a gente pensar mais ainda, certo? Deus conhece todas as coisas? Conhece. Deus sabe tudo da minha vida? Conhece, sabe. Então, por que existem registros no céu? Isso, é boa pergunta. A gente ponderar nisso aí. Boa pergunta. Você certo? que está em casa, por favor, preste atenção. Se você que está no trabalho, onde você estiver, preste atenção nisso. Vai lá, Joel. Para Deus, seria necessário para Deus esses registros? Sob forma nenhuma. Que os anjos fazem, que fica relatado. Em Daniel, no capítulo 7, fala que assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Ali é uma cena de julgamento. Os registros, né, nós temos a Bíblia falando sobre livros, o livro da vida, né? Os registros celestiais, se eles não são para Deus, que sabe todas as coisas, qual o propósito deles? Então, essa é a primeira questão que a gente precisa pensar, certo? Se eu não me engano, é Apocalipse 22, 12, de Jesus dizendo: eis que venho sem demora e comigo está o galardão para dar a cada um segundo o quê? As suas obras. Jesus não vem ressuscitar os mortos? Sim. E ele já não vai trazer o galardão para dar a cada um a salvação ou condenação? Ela vem em algum momento. Posso pegar teu ganchinho? Pode. Tem até um credo católico que diz, né, ao Senhor Jesus Cristo que vem, certo, que desce dos céus, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, ou seja, até o credo católico diz que quando Jesus vem, é ali que ele vem para dar a cada um as suas obras. É o que você está falando. E isso dá ideia do que a respeito de julgamento, de juízo? Tem que acontecer antes da volta de Cristo. Muito bem. Esse é o ponto interessante, porque, Jefferson, nós estudamos várias semanas aí, a gente esteve conversando, o Elton colocou muito bem alguns pontos a respeito disso, que não existe uma vida após a morte, que não existe reencarnação, que a oportunidade é hoje, né? Que não existe um inferno, certo? A gente estudou tudo isso. E, biblicamente, a gente viu que não existe, não é dessa forma. A pergunta é, então, como é que é? E é muito interessante essa lição, porque se até que nós estivemos estudando o que não é que acontece
depois da morte. Então, o que é que acontece? O que a Bíblia traz de ensino para a gente? Como é que é esse juízo? Muitas pessoas acreditam que não há um juízo. Ah, sim. Que não existe esse Que tal Deus de é juízo bonzinho e vai final. levar todo mundo para o céu. É. Agora, isso é uma verdade? Não. Nós vamos ver hoje aqui também. Ah, desculpa, mas eu já estou te respondendo já, mas eu vou... Gostei da tua abertura, certo? Completou a minha colocação, respondeu já alguma coisa para o nosso aluno. Mas, Elton, vem cá, Deus está fazendo um juízo no céu, certo? Que tem a ver, a gente chama o juízo final, que tem a ver com tudo aquilo que nós fizemos, para que Deus venha e dê o galardão que o Joel falou. Agora, quando a gente trata de juízo só trata de coisa ruim? Não. Não? Não. Ué, não é para eu ter que ficar com medo, não? Assim, tem gente que fica com medo, né? E se eu tô fazendo coisa errada, tem que ficar com medo, não tem? Ah, tá bom. Então o Kevin tá lascado. Mas a gente vê assim, o juízo, aqui fala, né, que o juízo para o povo de Deus não é assim de condenação. Não vai, fala sobre aqui, né, até na passagem aqui de João 3,18, né, alguém fala assim que os crentes não são condenados no juízo, né? Aqui eles vem falando. Ele não entrará em condenação, Não entrará em condenação, né? Então, assim, agora, quando que eu tenho medo? Quando eu sei que Deus quer uma coisa para mim e eu não faço a vontade de Deus, né? E aí, assim, pode ser uma pessoa até assim que conhece a palavra de Deus, está na igreja fazendo as coisas para Deus, tem uma vida assim que todos falam, nossa, que exemplo que é para nós, mas na verdade tem algo escondido, né? Que para Deus não é. Deus sabe todas as coisas, como Deus já falou, você já falou. Mas a pessoa aí fica com medo. Mas para nós, para aqueles que estão em Jesus, confiam nele, entregaram a vida para ele, vai ser um momento de libertação desse mundo de pecado, né? Então vai ser muito bom. O ser humano é pecador. E esse sentimento, ele permanece com a gente. O sentimento do erro, né? O sentimento de que você, de alguma forma, deve, porque de forma inconsciente, nós sabemos que nós somos pecadores. Essa expectativa de pagar pelo erro, ela existe, ela é inerente ao ser humano. Então, quando você ouve a palavra juízo, as pessoas que não conhecem a verdade do Evangelho, a proposta da salvação, a justificação pela fé, a morte de Jesus em favor dos nossos pecados, elas vão temer naturalmente. Ou então não vão nem querer ouvir sobre isso. Vou dar um testemunho. Eu vivi aí 11 anos no meio, né, no cabeça. Mundo obscuro, envolvido com drogas, e eu, em algum momento, fui preso. Eu vou falar para vocês. A pior coisa que existe é você estar na frente de alguém que tem o poder de decidir sobre a sua vida. É terrível. Ainda que você esteja arrependido, aí eu estou falando diante de um ser humano, a decisão é ele que vai tomar. Ele não sabe se você se arrependeu, se você mudou verdadeiramente. Ele não sabe isso. E ele vai julgar de acordo com o que ele vê. Agora, você está diante de uma pessoa que tem o poder para julgar se você vai ser liberto ou vai ser preso, é complicadíssimo. E eu acredito que muitas pessoas têm esse pensamento em mente, de estar diante de alguém que pode julgar a sua vida. Agora, nessa questão, o povo de Deus, ele anseia pelo juízo ou ele teme o juízo? Isaías 25, verso 9, diz assim, naquele dia, está falando da volta de Jesus, se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos. Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Para aqueles que entendem o plano da salvação, eles não veem a hora do juízo. Agora, em contraste, lá em Apocalipse 6, aí a gente precisa colocar essa questão do juízo à luz da Bíblia. Quem teme, é para temer, não é para temer? Em Apocalipse 6, no versículo... Deixa eu dar uma olhada aqui.
6,16. Aí os ímpios, né? Aqui está falando da volta de Jesus, é o mesmo momento. Sim. Ali eu li os salvos, aguardando agora... a volta de Jesus, ou seja, no momento da volta de Jesus. E aqui, o verso 16 diz assim, ó: e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Então há um contraste, certo? O juízo, alguns vão temer e alguns vão, o quê? Ansiar por ele. Vão estar ansiosos pelo dia do juízo. Que é a oração da morte, essa aí, né? Essa é a oração da morte. É a oração da morte. Porque o cara vai querer morrer, não vai? Vai ver a glória de Jesus. Como é que ele vai suportar, né? Agora, uma coisa interessante, a lição lá atrás, um ponto bem interessante, quase no finalzinho da lição, que é assim, o juízo vai depender da escolha. Na parte da pergunta da lição bem final, quando ela fala assim, ó, é o resultado da ação, da escolha do ser humano. É o ser humano que vai escolher se ele vai ser salvo ou não. E um pouquinho antes, no último parágrafo, a lição ela diz o seguinte, que quem é que salva, quem é que é a garantia de que é a boa notícia o juízo que você acabou de ler em Isaías? Cristo. Aquilo, você me desculpe, eu sei que você fala a mesma coisa, eu falo, mas se tem alguém que fala muito nisso, eu gosto de dizer que é você, Elton. Você bate muito nessa tecla. A questão da graça, a questão da salvação, a questão de buscar, a questão do Espírito Santo na vida. É Deus que nos dá isso, né, Elton? É ele. Mas é uma coisa interessante, irmão Jorge, que a gente vê assim, não está na lição aqui, mas quando fechar a porta da graça, vai ficar o povo de Deus aqui. E aí fala do tempo de angústia de Jacó, né? E Ellen White comenta que a maior angústia do povo de Deus vai ser a incerteza de estarem o quê? Salvos, né? Será que realmente estou salvo ou não? Mas isso aí acompanha a gente nesse mundo, né? Até hoje, quando a gente pede perdão, não é? A gente pede perdão, porque será que Jesus me perdoou mesmo? Pois é. Essa que é a angústia maior que a gente, né, nesse mundo de não pecado. Que Jesus não perdoou, não, mas é o ser humano. Ser humano, natural. Às vezes a gente sente tão pecador, e isso é obra do inimigo, entendeu? É colocar o peso nas suas costas, certo? O ser humano não tem capacidade física, intelectual, mental de lidar com o problema chamado pecado. Mas o inimigo às vezes nos acusa de forma tão, né, contundente, principalmente quando nós erramos, que às vezes a vontade é chutar o balde, é abandonar. Mas todas as vezes que esse pensamento, pelo menos comigo, quando ele vem, eu penso no que Jesus perguntou para os discípulos, né, quando uma grande multidão abandonou a Jesus, lá em João 6. Aí Jesus virou para os discípulos e falou assim, vocês vão me abandonar? E aí, como é que vai ser? Vocês vão me abandonar também? Aí parece que Pedro pensa um pouquinho e fala assim, Senhor, mas para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de salvação. Aquilo é tudo, né? Então, isso a gente precisa trazer para a gente, para o nosso dia a dia. Se nós abandonarmos esse caminho, para onde nós iremos? O que nós vamos aguardar? Você é nosso aluno aí. Sabe, todo dia, por amor de Deus, todo dia, sabe? Aquele momentinho com Jesus. Quando no trabalho, aquele momentinho com Jesus. Indo para casa, aquele momentinho. Pode ser com o olho aberto, não precisa ajoelhar. Em casa sim, mas na rua, aquele momentinho com Jesus. Sabe, isso é muito importante. Sabe, um hino, aprenda um hino, uma música para ter Jesus perto de você. É isso que vai fazer com que vençamos cada dia uma vitória, até dali a pouquinho você olhar para trás e falar, nossa mãe, eu fazia aquilo, hoje eu já não faço, eu só ficava pensando besteira, hoje eu já não penso, hoje eu penso muito em Jesus. Aí, para que medo do juízo? Presta atenção no que eu vou ler agora, presta atenção, depois eu falo o livro. Cristo fez reparação da culpa de todo o mundo e continua aqui. Nossos pecados foram expiados, removidos, lançados na profundeza do mar. Mediante o arrependimento e fé, nos livramos do pecado e olhamos para Jesus, justiça nossa. Jesus sofreu o justo pelo injusto. Olha que lindo. Você pode ficar assim, feliz
que no juízo a salvação tem para você. A perdição virá só para aquele que escolheu se perder. Aquele que escolher Jesus, salvação. O Elton, assim, ajuda eu aqui, o pessoal lá em casa também deve estar pensando. Existe uma palavra no juízo chamada juízo pré-advento. O que quer dizer esse troço de juízo pré-advento? Sorteio, vocês se viram. O Elton já fica jogando. O Elton é pica-fusa, viu? Os pepinos é tudo teu. Vamos à raiz da palavra. Pré é que acontece antes. Advento é a volta de Jesus, né? Sim, sim. Ou seja, é um julgamento que acontece antes da volta de Jesus. Como a gente falou, em Apocalipse diz que Jesus, quando vier, ele já traz o galardão. Para que ele traga o galardão, ele precisa vir. É aquilo que nós falamos antes, né? Eu separei aqui, aí eu vou até falar para você em casa. Pega uma caneta, certo? Eu sei que está gravado, você pode pausar o vídeo aí, levantar, pegar uma caneta e anotar algumas passagens bíblicas. Vou descrever uma cena de juízo que acontece no céu, que são com elementos terrestres, são bem familiares a nós. Por exemplo, Daniel 7, 9, 10 diz que existe um tribunal. Em Romanos 14, 10 e 2 Coríntios 5, 10, vai apresentar os réus. Se há um julgamento, tem que ter réu. Um réu. Apocalipse 12, 10 diz que existe um acusador. E é bom para acusar. Em 1 João 2, verso 1, garante que nos tem um advogado. João 5, 22 diz que existe um juiz. Apocalipse 17, 8 e Malaquias 3, 16, os autos, onde estão registrados livros. Isso. Tiago 2, verso 10. Para que haja um julgamento, precisa haver uma norma. E que norma Deus vai usar para julgar? Está lá em Tiago 2, verso 10, que é a lei de Deus. E aí nós temos todo esse cenário. Nós temos as testemunhas também, que são os anjos. Os anjos são as testemunhas. Então há um cenário que nós conhecemos nesse juízo. Mas esse juízo, ele ocorre primeiramente quando e onde? Elton, essa questão do juízo pré-advento, que a gente tanto ouve na igreja adventista, eu nem sei se alguma outra denominação prega sobre esse assunto. Mas se o juízo é pré-advento, quando é que ele está ocorrendo? Então, a gente vê nas profecias de Daniel, né, de Apocalipse, é uma coisa assim que está na profecia, e ali em Daniel 7, fala sobre uma profecia de tempo de 2.300 anos. É uma coisa assim, que quem às vezes nunca viu vai estranhar. Mas tem um estudo, a igreja tem um estudo maravilhoso sobre isso. Você já pregou muito. O Marquinhos, né? O Demis. São os dois viciados aqui. Para pregar ela é o Joel e o Marquinhos. Tem no YouTube também, se você for lá colocar as profecias de Daniel e Apocalipse, 2.300 anos. Então, quando... a gente sabe pelas profecias que esse juízo teve início em 1800, assim, falando assim rápido, né? 1844. Que a gente sabe pelas profecias. Então, desde 1844 já está ocorrendo o quê? Um juízo. E esse juízo investigativo antes da volta de Jesus. E começa o quê? Falando sobre quem está sendo julgado nisso. Quem que é? Eu achei interessante isso aí na lição também, bota de uma forma clara, né? Começa pelos mortos. Isso. Quer dizer, se começa pelos mortos, e a Bíblia fala, começa pelos mortos. Se começa pelos mortos julgar, como é que o morto vai estar no céu, se ele ainda está sendo julgado? Como é que ele vai estar no inferno? É aquilo que você falou já do início. Como é que ele vai estar no purgatório? Lembra aquilo que uma lição que nós falamos, Pedro falando que Davi ainda se encontrava no meio deles lá, enterrado no sepulcro? Ou seja... primeiro os mortos, não é isso, né? Depois, os vivos. Eu acho até interessante, né, que fala se começa pela casa de Israel, né? Ou seja, se começa pelo povo de Deus. Ai daqueles que não aceitaram ser o povo de Deus. Posso ler o grande conflito? Você não pode, você tem que ler. Se você não ler, nós te pega na saída. Sobre esse juízo, olha só, que fala aqui, começa pelo povo de Deus, né? E aqueles que creem em Jesus. Ao se abrirem os livros de registro do juízo, é passado a limpo perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus, começando pelos primeiros habitantes da terra,
Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Então, assim, será que nosso nome está sendo passado? Se começou em 1844, eu acredito que lá os computadores é mais ligeiros que o nosso. A questão é assim, ó, primeiramente, são julgados mortos, certo? Há os registros e as informações, a gente precisa estar bem a par disso, porque Deus não precisa delas. Quem precisa delas, então? O primeiro, esse juízo pré-advento, quem que está envolvido neles? Os seres celestiais, os anjos, Deus. Agora, por quê? Quem que Deus expulsou do céu? Eu vou falar, quer que eu fale o nome dele aqui? Pode não vou falar, não, é o bicho ruim. Tá, e mais quem? Os anjos dele. Tá, então um tanto de rebelde foi expulso do céu. Agora Deus está pegando um bando de rebelde aqui embaixo E levando para cima. onde? E levando no lugar dele. E aí? Não, E a cabeça dos outros seres celestiais que estão lá? Mas espera aí. Né? Como é que é isso? Então, as provas não é para Deus. Ela é para os seres celestiais que precisam Paulo que fala, né, que compreender. nós somos espetáculo para o mundo, Sim, né? Para nós o somos universo. espetáculos para o mundo. Em algum momento, e aqui assim, a gente não tem condições de explicar tudo aqui na lição, mas existem estudos bíblicos, tem um monte de gente disposta aí para ensinar aquele que quiser fazer um curso sobre isso. Em algum momento, como nós costumamos falar, o tempo de graça vai se encerrar. O caso de todas as pessoas que morreram, eles já terá sido passados. Vai faltar passar os casos de quem? Dos vivos. Dos vivos. Os vivos, Jesus falou assim: eis que estou convosco todos os dias até quando? A consumação. Consumação dos séculos. O fechamento da porta da graça não é sinônimo de que o Espírito Santo será retirado dos fiéis. O Espírito Santo permanece com eles. Esse é um tipo de selamento. A garantia do Espírito Santo com os fiéis que vão estar vivos para suportar a volta de Jesus. Nesse momento, a porta da graça se fecha, os casos de todos os mortos, eles terão sido passados diante de Deus. Aí vem aquela frase de Apocalipse: aquele que está sujo, suje-se sujo. Ainda. O que é justo, continue a fazer justiça. Ou seja, os que estiverem vivos terão seus casos passados em vida, mas a porta da graça se fechou. Ou seja, ninguém mais se salva, né? Então, quando Jesus voltar, o galardão está com ele para dar a cada um segundo as suas obras, ressuscitando os mortos que morreram em Cristo e transformando os vivos que estiverem presentes na volta dele. Então, esse juízo ele vem para garantir a salvação aos mortos em Cristo, esse primeiro juízo. O pré-advento garante salvação aos mortos em Cristo, ou seja, não é que garante a salvação, será então, vai ficar explícito que aquelas pessoas, eles foram salvos, porque eles herdaram a salvação. Então eu posso dizer assim, aquele texto que diz que o juiz é a favor dos santos, é por isso. É por isso. Então, no caso dos vivos, nós não precisamos nos preocupar se o nosso caso está sendo passado agora, porque a porta da graça não se fechou ainda. Não, mas o Elton tem que se preocupar sim, porque ele pode morrer, daqui a pouco ele é velho. Pois é. Já passou dos 50. Eu estou com 51 só. Eu estou correndo risco. Mais risco que todo mundo. E agora, é importante a gente falar, Jefferson, o que é o fechamento da porta da graça? O Elton, eu gosto das mensagens que ele traz, o Elton recentemente estudou um livro sobre o Espírito Santo, e ele pode falar melhor para a gente, para os que estão em casa, o que é o fechamento da porta da graça. Pois é, o fechamento da porta da graça. Já está dizendo, né? A graça está disponível, que é Jesus. Ele morreu por nós e a graça está disponível. Mas vai chegar um momento em que isso vai ter tem que ter um fim, né? E quando que a porta da graça pode se fechar para mim? O Gerson já falou, se eu morrer amanhã, hoje, se eu morrer agora, para mim... Encerrou. Ou eu estou salvo ou eu estou perdido. Mas vai chegar um tempo determinado por Deus em que essa porta vai... Hoje, a intercessão de Jesus, né? A salvação para nós tem que ser o quê? Diária. Todo dia em comunhão com Jesus. Se nós errarmos, nós temos ele lá intercedendo por nós, nosso advogado.
E se eu de coração confesso e arrependo, a graça Te alcança, me né? alcança, estou perdoado pela graça dele. Mas se eu ficar colocando para frente, né? Ah, não, deixa, depois eu resolvo isso. Quem sabe o que vai acontecer? Que dia que vai fechar essa porta da graça? Quem sabe? E tem aquele verso que eu acho triste, né? Passou a cega, findou a colheita Pois é. e eu estou perdido. Esse é um dos versos que eu acho mais triste na Bíblia. Quer dizer o seguinte, eu tive todas as oportunidades, elas vieram, elas foram embora. Ellen White, ela diz assim, o príncipe das trevas, que durante tanto tempo tem aplicado na obra do engano as faculdades de sua mente superior, adapta habilmente suas tentações às pessoas de todas as classes e condições. Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado? Existe uma tentação com a tua carinha, com os teus olhos, com o teu jeitinho, certo? Se você é culto, tem uma com o teu jeito. Se você não tem tanta cultura, tem uma com o teu jeito. Se você é triste, tem uma com o teu jeito. A gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque se nós amarmos a tentação, ela poderá nos tirar disso que nós chamamos hoje aqui, né? Do juízo que para nós, para os salvos, vai ser alegria e não perdição. Agora a gente falou do juízo pré-advento, que acontece antes de Jesus voltar. Mas a Bíblia também fala de um juízo que eu acho muito interessante, que é do juízo milenar. Milenar. Vamos lá, Elton. Esse aqui o Joel não conhece nada. Esse aqui diz que você é o professor, ele que está apontando para você. Deixa ele. Deixa ele. Elton, Oi. juízo milenar. Quando ele acontece, vai lá. E quando eu peço para o Elton, é para todos nós, tá? E o outro já está lá que já querendo tirar a soneca, já deixar você com o pepino. Ai, meu Deus. Juízo milenar, Elton, me explica um pouquinho sobre ele, explica para os nossos amigos. Então, assim, o juízo pré-advento, né? Aí a porta da graça fecha, Jesus vem, os salvos vão com Jesus, né? Lá para o céu. E aí começa ali um juízo milenar, que é dos ímpios. Que já, só um na pouquinho, volta né, de Jesus, Elton? foram destruídos, né? Existe, deixa eu ver, eu até esqueci de fazer esse paralelo, por isso que eu botei você numa fria. Quando Jesus volta e leva os salvos, me parece que começa ali o milênio, não é? Milênio. O pessoal aí acredita no milênio, Isso. a Bíblia fala do milênio. O milênio ele começa quando Jesus volta, mata todos os ímpios, Todos os ímpios. só deixa Satanás vivo na terra sem ninguém para pecar. Exato. Ele sobe e o milênio encerra quando Jesus vem para restaurar a terra. Isso. Nesse período que acontece esse juízo que você está falando? É isso, nesse Ah, período. tá. Nesse período, tá. Dos 1000 anos. Sim. Aí, como Joel disse que no pré-advento é Deus e os seres celestiais que estão participando, nesse está Deus, os seres celestiais e os salvos participando lá com ele, nesse juízo dos ímpios. Para não deixar dúvida nenhuma, ó, por que a pessoa que eu achava que estaria salvo e não está aqui? Tá, como ele não quis participar agora, por exemplo, assim, eu e você, nós dois vamos estar lá no céu. Porque nós vamos mesmo. Ah, Nós vamos chegar lá. Cadê o Joel? cadê o Joel? Mas o Joel era tão bonzinho, Deus errou. Pois E daí? Aí ele fala assim, aí Deus mostra, porque aqui, ó, no comentário aqui de Arade fala assim, que os livros são abertos, né? Quais livros são? Aí fala que tem o livro da vida e o livro da morte. E tudo isso ele é regulado o livro dos regulamentos. Ele é amparado no livro, ele é apoiado nos livros. Qual que é o livro dos regulamentos? Então é muito livro, né? São abertos os livros. O livro do regulamento é a palavra de Deus. E aí ele mostra, ó, este não foi salvo e explica tudo. E todos vão falar, não, tá certo. O que eu não sabia, lá vai ser revelado. E todos vão falar, não, tá certíssimo. Não vai ter nenhum caso em que vai ficar, será que Dúvida, foi né? isso mesmo? Não. Todos vão falar, amém, é isso mesmo. Porque às vezes também, né, Elton e Joel? Às vezes a gente vai encontrar uma pessoa que a gente ia sempre sem certeza que não ia estar nunca no céu. Exato. E tá lá o cara.
A gente fala, mas como o Joel não está lá? E esse cara tá? Pois é. Aí Deus fala, não. Isso aqui, ó, teve uma distribuição de livro, né? Por exemplo, assim, olha, eu fiquei sabendo uma história muito linda. Foi deixado assim, nesse correio, sabe aqueles caixinhos de correio? Um folhetinho. Uma pessoa bem depressiva, pegou aquele folhetinho, ficou com preguiça, e ela tinha chego da farmácia com uma caixinha de remédio, pegou aquele folhetinho, botou na caixinha de remédio, não tinha nada que fazer mesmo, não queria jogar fora, estava com carinha bonita o folhetinho, botou ali. Jogou. No outro dia de manhã ela acordou com uma vontade de se suicidar. Então o que ela pensou? Pô, eu estou com meus remédios. Eu vou tomar todo o frasquinho de remédio e vou acabar com a minha vida. No que ela abre, o que tinha lá dentro? O folhetinho. Ela abre o folhetinho e começa a ler o folhetinho. A mensagem do folhetinho para ela falou, nossa, e ali falava que Jesus ama, que Jesus ia voltar, Jesus ia acabar com a tristeza, Jesus ia dar uma restauração na vida. Tá? Ela gostou daquela mensagem. E lá tinha um endereço de uma igreja. Ela foi, procurou a igreja, encontrou a igreja. E por causa do folhetinho, sabe o que aconteceu? Ela se batizou na nossa igreja. Amém. E se tornou uma pessoa feliz. Lá no céu vai estar assim, sabe? Ele encontrou o folhetinho e por isso está aqui. Né, Joel? Uma coisa que eu acho muito interessante, para ilustrar de uma forma bem interessante. Né? Imagina Estevão sendo apedrejado. Uma das últimas pessoas que ele viu foi quem no apedrejamento? Saulo, certo? E agora, Estevão está lá no céu e, de repente, o que ele encontra lá? Paulo. Ele fala, mas espera aí, como é que esse indivíduo aí está aqui? E aí ele vai ter acesso a toda a história de Paulo. Imagina que história. Então, assim, mas eu aprendi algo muito interessante na lição dessa semana. Vai lá. Até então eu tinha essa visão desse juízo comprobatório, como a gente falava, da gente poder saber. E outro, às vezes chega um indivíduo lá, você tem um indivíduo que você encontra no céu, mas fala, peraí, como é que a gente está falando, tinha um tão bonzinho que não está aqui o com a ruim gente, que está lá. Mas e esse camarada, por que ele está aqui? A gente vai ter acesso aos autos, o juízo pré-advento, a gente vai ter acesso aos registros, a esse julgamento e saber por que um está e por que o outro não está. Mas eu aprendi algo muito interessante nessa lição, porque lá em 1 Coríntios 6, diz que nós haveremos de julgar o mundo e julgar os anjos. E nessa lição eu aprendi que, durante esse tempo no céu, esse período do milênio, nós vamos participar de um julgamento. Está em Apocalipse, se depois alguém quiser comprovar aí, tá? Acompanhar, Apocalipse 20, do 4 ao 6, e depois do versículo 11 ao 13, dizendo que nós, que não adoramos a besta, ou enfim, os salvos, eles vão se assentar para um novo julgamento. E esse julgamento, ele é dos ímpios que morreram. Olha que interessante. E dos anjos maus, ou seja, nós vamos ter acesso às evidências do porquê aquelas pessoas vão para o lago de fogo, que é a segunda morte. Esse julgamento, né, só para ficar assim, não é um julgamento de um veredito. De tomar decisão. É uma comprovação de que eles estão ali porque mereceram, certo? Porque para não ficar dúvida. Não de dar sentença. Né? Porque o que vai acontecer? Vai acontecer assim, Deus vai ter que destruir o pecado. Na destruição do pecado, às vezes eu vou ter um parente meu. Sim. Vamos dizer que eu tenho a infelicidade de não ser salvo. Vai estar minha mãe. Você entendeu? Ou seja, vai ser a comprovação. Ele está ali porque ele quis, né? Não foi um erro de Deus, né? Mas muito interessante, Joel. Vamos julgar sim. Agora, tem um outro julgamento que eu sem querer já entrei nele aqui, que é o juízo executivo. Joel, esse é contigo. Eu sei que você gosta de executar tudo. Vai lá. Eu fiquei olhando essa questão de juízo, do juízo executivo, da sentença dada, né? E aí a gente, às vezes, busca os exemplos mais próximos. Deus é amor, certo? E há uma certa... Aí precisa ver o certo equilíbrio entre o Deus que é justiça e o Deus que é amor, que é muito mal compreendido hoje. Muitos acham que Deus, por ser amor, ele não vai destruir ninguém, né? Mas é justamente o amor de Deus que faz com que ele tenha que fazer esse estranho ato que a Bíblia fala, né? Deus há de fazer o estranho ato, que é a destruição
Do ímpio, né? Ele diz que não tem prazer nisso. O ímpio, um dia o pecado vai acabar. E o ímpio, ele ama o pecado. E ele jamais iria se sentir bem na presença de Deus. Isso é fato. Agora, na nossa sociedade, às vezes, por que há um julgamento, uma prisão de uma pessoa, ou em alguns países como os Estados Unidos, que há a pena de morte? Porque essa pessoa é um perigo para o quê? Para a sociedade. Ele não pode viver em sociedade, ele não consegue. Então ele vai receber uma condenação, uma pena. Porque precisa se manter o quê? A ordem. É justamente esse juízo da parte de Deus que tem... O objetivo desse juízo é esse. Depois manter a ordem em um universo que será restaurado, purificado do pecado. Interessante, né? Deus vai poupar alguém? Algum ímpio? O Joel já disse que não. Agora, uma coisa que a gente tem que entender. Deus não vai poupar porque é mal. Você também já falou. Você teria coragem, vem lá, vamos lá, nós aqui. Você teria coragem de viver com uma pessoa que você não ama? Sim, viver mesmo, viver junto de uma pessoa que você não ama? Mesmo amando, como é difícil viver em dois. É difícil, eu vou dizer. Volta e meia eu tenho que negar a mim mesmo, certo? Para viver com a minha esposa feliz. Ela, quantas vezes tem que se negar para viver feliz comigo? E mesmo assim, quantas vezes pega no rolo de macarrão? Entendeu? Agora imagina o ímpio, aquilo que você falou, Elton, imagina alguém que gosta do vício, gosta da mentira, gosta da pornografia, gosta do adultério, gosta do roubo. Que prazer que essa pessoa teria num céu de perfeição? Nenhum. Por isso que a nossa caminhada cristã, ela tem que ser molda. Você falou do eu aí, isso aí é muito importante. A negação do eu e colocar a nossa vontade sobre nas mãos de quem? De Jesus. Ele vai moldando nós. O nosso preparo para vivermos a eternidade com Jesus é aonde? É aqui e agora. Porque se eu não fizer da minha vida o que Jesus quer, eu não vou gostar de estar com ele lá e com os salvos nunca, né? Então, ele que vai tirar, se eu permitir, todos esses defeitos de caráter que eu tenho. E ele vai, e a caminhada cristã, a santificação é isso, né? A gente vai, às vezes eu erro ali, coisa, e peço perdão, e peço para o Espírito Santo ir mudando a minha vida, e ele vai mudando. E isso que está o detalhe. Agora, se a pessoa... Tem muitas pessoas que às vezes estão na igreja, com o nome no livro da igreja, mas pode estar com o nome no livro da morte. E alguém que a gente olha lá fora assim, isso aí está com o nome no livro da morte, não está no nome no livro da vida. Só Deus pode julgar. Só Deus pode julgar. Então, eu sou... eu sigo a Bíblia, mas se eu não viver realmente o que Jesus quer, eu não vou conseguir. A gente pode garantir, pode falar isso com toda certeza. O juízo de Deus só vem quando houver esgotado todas as oportunidades, todos os meios que Deus usa para alcançar o perdido. O Billy Graham, né, que foi um grande evangelista aí, americano, né, assim, um homem muito usado por Deus. Ele estava escrevendo um livro e a esposa dele revisava esse livro. E ela lendo lá, né, ela olhando o conteúdo do livro, ela disse uma frase que está marcada aí, a gente acha facilmente essa frase aí na internet. Se Deus não punir a América, ele terá que pedir desculpas para Sodoma e Gomorra. O que isso quer dizer? Que Deus ele já executou juízos através das eras. A gente vê no dilúvio, Sodoma e Gomorra, no Egito. Ao longo das eras, Deus executou juízo. E se ele não executar nessa geração, que deve estar muito pior do que muitos momentos da história, ele terá que pedir desculpa para os anteriores, né? Para os anteriores. Então, assim, o que a gente entende com isso? Que não há como não haver um juízo.
assim, encerrando para nós irmos para o último porque a gente, ó como nós estamos falando do fiado. Nós, antes de começar a lição, a gente falou, não, essa lição aqui é uma lição mais simples, a gente vai terminar ela ligeirinho, mas ela amplia, né? Ela é uma lição que vai indo, vai indo, vai indo. Quando a gente olha para a cruz do Calvário, vê o que Deus deixou cair sobre o Filho dele, Jesus Cristo. Você acha que Deus vai deixar algum pecador e pecado sem punição? Não tem como, né? Só o pecado confessado, né? Só, né? Aquele que não for confessado e aquele que a pessoa acaricia, não tem como. Vai. Fico imaginando o livro lá, né? Joel pecou. E aí, no momento em que eu me arrependo e peço perdão pelos meus pecados, aí ao lado desse pecado é escrito, perdoado. Uhum. Esse é o registro que vai estar nos céus, né? A intercessão de Jesus e Jesus intercedendo, falando, não, diante de Deus, ele aceitou o meu o meu sacrifício. sacrifício. Carimbo. Perdoa, Pai. Né? Perdoa, Pai. Pau, perdoado. Escrito em vermelho de sangue, né? Então a gente pode entender que a questão não é cair. A questão é não se levantar. É uma frase bem conhecida, né? A questão não é você cair no erro. A questão é você não se arrepender dele. Amém. E quando a gente sabe disso, traz paz para a gente. Porque imagina as pessoas que aprendem, que muitas religiões, que você tem que se salvar fazendo boas obras ou fazer alguma coisa, nunca vai conseguir. Não vai. É um tormento. Se não for pelos méritos de Jesus, nunca vai conseguir. Agora, quando você lê a palavra de Deus e entende isso traz segurança. Eu sou um pecador, mas eu tenho um Jesus que me ama e morreu por mim, e tenho que me aproximar dele. Porque o pecado não é uma coisa de boas obras, é uma coisa interna. Interna. É uma mudança de dentro. Porque é interessante uma coisa. Nós seremos salvos pela graça de Jesus. Justificados pela fé. Isso. E julgados pelas obras. Aí alguns... não é obra. Não. É de alguém que foi salvo pela graça e justificado pela fé. E aí eu sou condicionado por Jesus, abençoado Jesus, a praticar boas aquele obras. Texto que eu acho bonito, eu acho que é Filipenses, né? As boas obras que Deus já nos tem preparadas. Efésios 2. Efésios, né? Imagina, quer dizer, Deus salva, a fé nossa nos liga a Deus, aí Deus dá um pacote de obras, meu filho, agora você vai aprender a amar, que a gente chama a obra do Espírito Santo em nós, nosso fruto do Espírito Santo, né? Aí você vai aprender a amar, você vai aprender a ser tolerante, vai aprender isso, vai aprender aquilo. Ai, que chique, né? Muito. A gente estudou na semana passada algumas religiões, assim, como que é a visão de salvação. Isso, deles, assim. isso, sim. E assim, nenhuma se assemelha ao cristianismo bíblico. É esse cristianismo bíblico. É porque lá é do homem para a salvação. Aqui não. Aqui é de Deus para o homem, né? Agora vem cá. Nós falamos que Deus vai o juízo executivo. O juízo executivo vai resultar na segunda morte. Que morte é essa aí? Explica para mim. Eu pensei que eu ia morrer só uma vez. João... Não, aliás, eu se morrer só vai ser uma vez, não sei eu 6, vai lá. Né? João 5, aqui 5, 29, eu acho muito interessante esse texto. Diz assim, ó. Mas, Joel, você vai ler ele primeiro, depois eu faço a pergunta. João 5, 29. 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então está falando aqui de duas ressurreições. E lá em Apocalipse 20, vai falar então sobre a segunda morte. Deixa eu achar aqui rapidinho aqui. Nós estávamos lendo ainda agora aí, né? Isso. É o 14 e o 15. O restante dos mortos, aí, certo?
Aqui, ó. Vi o verso 4 e o verso 5 diz assim, ó, o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. No contexto, aí ele diz assim, esta é a primeira ressurreição, ou seja, ele estava falando da primeira ressurreição, aí ele fala que os mortos não ressuscitarão até se completar os 1000 anos. Aí ele diz assim no verso 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Isso. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, o ímpio vai ressuscitar. Nós já estudamos isso. Eles vão ressuscitar para receber o castigo, que não será o fogo eterno, mas sim o quê? A condenação eterna. E a condenação, eterna, que é a morte? Condenação eterna, que é a morte eterna. Isso, ou seja, vai morrer mesmo. Porque não existe morte eterna que o cara fica morrendo a vida inteira. Não, o que diz em Malaquias? Que o dia vem, né? Vem e o fogo vai fazer o quê? Não vai sobrar nem a raiz nem o ramo. Vai exterminar totalmente. O pecado, a situação é a seguinte: o universo só vai ser perfeito novamente quando se exterminar totalmente o pecado. Agora imagina que em um canto do universo exista uma bola de fogo lá queimando um monte de gente para sempre. Que harmonia que é essa que o universo vai existir no universo? Se diz que não vai ter mais choro, mais morte, nem pranto, nem dor, se tiver um lugar no universo que tem pessoas sofrendo, pessoas rangendo dente, e você lá sabendo, tem nada a ver. O ímpio, os salvos, eles morrem. E os ímpios morrem. Essa é a primeira morte. Ela é uma pausa entre o galardão que será dado a cada um segundo as suas obras. A ressurreição, né, dos justos traz a vida eterna, porque Cristo traz esse galardão. Isso. A ressurreição dos ímpios, ela é para a condenação eterna. Agora, por que eles precisam ressuscitar? Essa é a questão. Porque precisam ver que era real o que nós acreditamos. Que Jesus proporcionou para eles. O que a salvação era real. E tem uma coisa na lição também, que eu acho interessante, não sei se eu vi o Alto procurando a Bíblia, eu sei que vem trazer alguma coisa interessante ali. Não, que é do 2 Pedro. Vai lá. 2 fala, né, que, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E aí no 6 ele fala, reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, as cinzas. Então esse fogo eterno é o quê? Reduziu a cinzas. Essa destruição, essa ruína completa, foi eliminada ali. Então, assim, a gente não vê essa questão, cai por terra toda essa ideia de ficar queimando no inferno, aquela coisa medieval, né, que falava de Deus muito duro, né, um Deus punitivo, e como o Joel já falou hoje, fala-se de um Deus o quê? É amor. Só amor. Quer dizer, Satanás leva aos extremos, né? E a gente vê que o juízo de Deus é a revelação do amor de Deus. Como é que o pecado pode permanecer? Como é que uma pessoa pode permanecer queimando no inferno por toda a eternidade? Isso é coisa de Satanás. Não existe isso. Eu acho interessante também, a lição tocou muito, não sei, porque eu confundo muito que o Espírito de Profecia que fala da lição, ela diz o seguinte: a ressurreição dos ímpios e o próprio diabo. E a Bíblia diz que todo joelho reconhecerá. Diz que chegará um momento, né, na ressurreição, na ressurreição dos ímpios. Diz que quando eles verão, Deus vai mostrar para eles todos os momentos, todos os chamados, cada vez que o Espírito Santo, olha, preste atenção, cada vez que o Espírito Santo tocou no coração de um perdido, cada vez que ele viu um ato de amor, cada vez que você que está em casa sorriu para alguém, convidou alguém para ler a Bíblia, orou para alguém e chegou, olha, orei por você, tá? Cada oportunidade que você deu da pessoa conhecer em você Jesus, se essa pessoa não aceitou Jesus e se perdeu,
vai chegar o momento, antes da morte, da segunda morte. Deus vai mostrar para ele esses momentos. E a Bíblia diz que eles se jogarão de joelho e vão dizer para Jesus, olha, pode me matar, porque o Senhor é santo, seus caminhos são justos e o Senhor só faz justiça. Isso eu acho interessante. Vai reconhecer que merece, né? Vai reconhecer. Então é importante, né? Nós sabemos que o juízo de Deus vai trazer justiça para o perdido e vai trazer justiça para o salvo. Amém. Mas para o salvo a justiça é o galardão eterno e, infelizmente, a justiça para aqueles que não aceitaram Jesus é a segunda morte, onde ele jamais existirá, né? Existirá novamente. Joel, o que você quer dizer para os nossos amigos para nós encerrarmos essa lição sobre o juízo hoje? Deixa-se um recado sobre algo que possa ser aplicado diariamente ou que talvez alguém esteja vivendo, tá? Às vezes a gente se sente terrivelmente esmagado pelo peso do pecado, com vontade de sumir. A gente se sente mal. E aí a gente pensa que desagradou a Deus, que nós não temos jeito, que a gente não tem solução. Por mais que Cristo tenha me oferecido o sacrifício, por mais que o Espírito Santo toque em mim, eu sou uma pessoa terrível. A gente pode pensar isso. Eu quero dizer o seguinte, quando nós estivermos pensando dessa maneira, é justamente o momento em que nós estamos enxergando, ou melhor, é justamente o momento em que os enganos de Satanás estão sendo desfeitos na nossa vida. Nós estamos passando a enxergar as coisas mais claramente como elas são. Os olhos espirituais que o Espírito Santo nos abre, eles fazem com que a gente enxergue dessa maneira. Então, aquilo que para você antigamente não era errado, agora passa a ser. Porque antigamente o engano do inimigo tinha efeito sobre a sua vida. Jesus chegou na sua vida, o Espírito Santo chegou na sua vida e você agora passa a enxergar as coisas de forma mais clara. E quanto mais claro eu enxergo o pecado, mais claro eu vou enxergar o pecado aonde? Em mim. E mais desesperado eu vou ficar. E mais um dedo acusador do inimigo vai existir na minha direção dizendo, você é um pecador. Aí é hora de nós dizermos assim, sou mesmo. Por isso eu preciso de um Salvador. Amém. Amém. Nós devemos nos preocupar quando nós olhamos para nós mesmos e enxergamos em nós um modelo a ser seguido. Aí é que nós devemos nos preocupar. E o próprio Jesus disse, né? Aconselho que compre de mim o colírio, né? Sim. Para que enxergue a sua nudez. Enxergando a nudez, diferente de Adão e Eva, ao invés de escondermos, corrermos a Cristo, né? Eu quero dizer para quem está em casa que esse desespero por enxergar o pecado não é algo negativo. É algo que te leva a Cristo. Amém. Desesperadamente a Cristo. Amém. Elton, qual é o teu recado para os nossos amigos? Bem, eu vejo assim, não só pessoas que conhecem a palavra de Deus, as profecias, as pessoas estão vendo que algo diferente está acontecendo. E coisas assim que a gente sabe que no tempo do fim irão acontecer, estão sendo muito rápidas. Jesus não demora a voltar, né? Então, o juízo já começou, o juízo investigativo, e eu acredito que deve já estar o quê? No finalzinho já, né? Falta pouco tempo. Nós não podemos baixar a guarda. Aquele que, se você está na vale da decisão, se entrega a vida para Jesus, entregue. E se você está assim nesse mundo, no meio, na igreja, e está assim meio devagar, meio lento, se entregue ao Espírito Santo para ele transformar a sua vida. Amém. Porque nós precisamos estar preparados, porque eu quero estar com Jesus. Esse mundo está um caos. O sofrimento está grande. E vai ter um fim isso. Amém. Imagina a gente chegar lá no céu, encontrar amigos que a gente fez assim, online, que a gente nunca viu, né, Kevin? E chega lá, eu assisti vocês. Imagina como vai ser lindo, né? Vamos marcar um encontro no céu. Amém. Aí vamos tentar fazer uma live nós lá, tá? Amém. Certo? Amém. Eu queria deixar para você, pegando o conselho de vocês dois, que foram fantásticos,
quero finalizar com 1 João. 1 João fica pertinho do livro de Apocalipse, lá no finalzinho. Nós falamos um pouquinho. Esse 1 João, eu estava no estudo bíblico, dando lá na roça, e um senhor falou assim para mim: Jefferson, uma vez eu assisti um pastor dizendo que, olha, a gente não pode confiar em Jesus, é só em Deus, só em Deus. Mas como não pode? Eu acho que um dia eu vi algo dizendo que Jesus também é um advogado. Naquela simplicidade dele me falando isso, ele falou: o senhor acha que o senhor viu isso? Eu também acho que eu vi isso, eu falei para ele. Aí eu peguei a Bíblia dele e falei: vamos ver se tem isso na Bíblia? 1 João 2, verso... Eu gosto do 2, do 1 e do 2, tá? Diz assim: filhinhos meus, olha que coisa linda, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Amém. Quando eu mostrei isso aqui para ele, ele falou assim: Jefferson, tem mesmo na Bíblia? Tem. Jesus é o nosso advogado. Amém. Sabe, o juízo de Deus está aí. Ele vai vir e é certeiro. Para você que está conosco esse trimestre, aprendendo tudo que nós aprendemos, sabendo que Satanás está preparando um time para a perdição, e Jesus preparando um time Super Bowl, da Super Bowl americana, sei lá, é o maior time para a salvação. Deus fez de Jesus, que também é Deus, o nosso advogado. Fez desse advogado a nossa oferta para perdão de nossos pecados. Só basta você escolher. É aquilo que o Elton fala, é aquilo que o Joel fala, é aquilo que a lição mostra, que a Bíblia nos mostra, é aquilo que falamos aqui o tempo inteiro. Só vai se perder aquele que quiser. Você não vai querer isso. Juntamente conosco você vai querer a salvação. E é o que nós rogamos para Jesus Cristo: dá-nos a salvação. Dá-nos o Espírito Santo. Rogue conosco, ore juntamente conosco pelo perdão e pela ação do Espírito Santo, nos purificando, fazendo de mim e de você, cada dia mais, filhos e filhas de Deus. Amém. Fechado? Vamos orar? Querido Papai do Céu, como é bom sabermos que o juízo, para nós que somos os teus filhos, vai ser algo muito bom. Ó Deus, venha logo. Mas antes de vir, faça de nós testemunhas tuas, porque nós temos tantos amigos para salvar. Nós temos pessoas do trabalho que a gente tem que aprender a dar um bom exemplo para eles. Nós temos pessoas que moram do nosso lado que ainda não falamos de Jesus para elas. Nós temos várias pessoas, quando a gente vai para o supermercado, quando a gente vai para a farmácia, quando a gente pega o ônibus, quando a gente pega o Uber, qualquer coisa que a gente pega, a gente às vezes esquece que nós estamos ali com as pessoas para sermos luzes e para falarmos a salvação para elas. Nos ajuda-nos, ó Deus, por favor, para sermos testemunhas suas, para falarmos de Jesus, para mostrarmos Jesus a elas, para elas, juntamente conosco, um dia estar prontas, né, para a eternidade. Por favor, ó Deus, salva-nos e salva a todos que estiverem ao nosso redor. Mostra-nos, ó Deus, como testemunhar de Ti para as outras pessoas. Por favor, que possamos crer na Tua palavra, que possamos fazer de Jesus o nosso sacrifício, de Jesus a nossa graça, de Jesus o nosso Salvador. Amém. Que possamos confiar nele como o nosso Pai Celestial, como o nosso guia, para o nosso Deus que nos salva. Encha-nos do Espírito Santo. É o que nós rogamos. E é em Teu nome, ó Jesus. Amém. Amém. Olha, semana que vem nós vamos estudar a última lição. Então contamos com você e não se esqueça, mesmo horário, mesmo dia, mesmo local, mesmo canal. E lembrando novamente, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Beijão.